Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar sequência aqui na nossa programação, né, da semana, né? Semana aí pós-eleição. E já como que a gente está aí na sarando aí da ressaca, né, da votação no dia de domingo. Nós do Mesa de Debates vamos fazer aí alguns balanços, algumas conversas aí, né, com o pessoal que acompanhou o processo das eleições, né, viu aí como que foi todo o seu desenvolvimento. E um deles aqui é o Carlos, ele que é professor de São Sebastião, também militante do PPRI, e vamos bater um papo aqui com ele, né, sobre, né, como que ele enxergou aí esse momento, né, o balanço aí, né, primeiro aí que a gente pode fazer, né, desse processo. Então, Carlos, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Então, eu sou professor na rede estadual há pouco mais de 20 anos, militante da APUESP pela oposição, né? Também atuei aqui nos municípios de Ubatuba, de Ilhabela, na qual a gente ergueu uma greve em favor da jornada da lei do piso, lá por volta de 2012. Agora atuo na prefeitura de São Sebastião, sempre estado prefeitura, né, nessa coisa terrível que é o acúmulo de cargos de professores, né, mas sempre também na militância, né, na luta aí contra a burguesia e suas políticas de destruição da escola pública, burguesia e seus governos, né. É isso. Hoje sou membro do PPRI. E o... Desculpa, pode falar. Pode falar. Você Hoje não te interrompi, termina de se apresentar. Sou membro do PPRI, né, do Partido Proletário Revolucionário Internacionalista, na onde a gente busca fazer na região as formações políticas, né, atuamos junto à corrente sindical marxista Guilherme Loura, na qual a gente também atua, como já disse, na PUESP, seja aqui na região, seja estadualmente, né, a gente constrói a luta buscando trazer para as massas a política revolucionária contra a política burguesa da direita, da extrema-direita, ou contra a política da dita esquerda reformista que tenta arrastar as massas aí para as ilusões na democracia burguesa ultralimitada, como a gente está vendo aí nas eleições. E o Carlos, primeira pergunta que eu faço aí para você é o seguinte: a gente tem um cenário aqui depois das eleições, aonde se consolidou, né, uma vitória da direita, da extrema direita, e por sua vez, né, o que você chama aí de esquerda reformista, ela saiu mais enfraquecida, né? Eu queria saber aí de você como que você viu esse cenário, né? Como que você está enxergando esse ponto? Então, a gente viu que os partidos da direita e até da extrema-direita que compõem o governo de Frente Ampla Burguês de Lula, MDB, PP, União Brasil, PL, Republicanos, esses partidos, eles saíram fortalecidos nessa última eleição, né? Eles vão abocanhar aí o maior número de prefeituras, né? Mais de 70% das prefeituras estarão na mão desses partidos, né? Esse fortalecimento da direita, ao meu ver, ele segue o fortalecimento da direita mundialmente, né? Onde as tendências do fascismo impõem cada vez mais o fortalecimento da extrema-direita e contra os partidos de esquerdas, né? E o problema central no enfraquecimento dos partidos reformistas, ou dito de esquerda, tem uma relação direta com a anulação que esses partidos têm feito da luta de classes. Nós, por exemplo, atuamos na PUESP
E a gente vê que a articulação sindical, que é uma corrente do PT, ela faz de tudo para proteger o governo de frente ampla Lula-Alckmin e diz que o combate, essas esquerdas no geral, a esmagadora maioria delas, diz que o combate à extrema-direita deve se dar nas eleições, no campo da disputa eleitoral. Ocorre que esses partidos, eles só vão ter uma expressão eleitoral se eles estiverem na luta de classes, se eles estiverem organizando as greves, se eles estiverem organizando os trabalhadores para resistirem à extrema-direita e suas medidas que vêm com a redução dos salários, com a terceirização. A gente viu aí, por exemplo, a reforma da Previdência em Bolsonaro, a reforma trabalhista em Temer, né, que coloca os trabalhadores sob condições terríveis de contratação precárias, de salários arrochados, né, de dificuldade para se aposentarem. Quer dizer, as massas, quando se levantam em choque contra todas essas medidas, elas são contidas pelas esquerdas reformistas que tentam proteger o governo de frente ampla Lula-Alckmin. Então, nesse momento em que ela se recusa a potencializar a luta dos explorados contra os patrões e seus governos, ela, na verdade, está fortalecendo a extrema-direita, né? Então, a fraqueza em que essas esquerdas vão ter nas eleições, se a gente for analisar a votação do PT em relação às prefeituras, tanto em número de votos quanto em número de prefeituras, tem uma relação direta com essa negação de construir a luta, né? Por onde há greves, por onde as greves se levantam, ou elas são isoladas, né? Ou elas são sufocadas. A gente viu no primeiro semestre a direção da POSP se recusar, por exemplo, a chamar uma greve contra a situação de 40 mil demitidos do ano passado para esse, contra a situação da plataformização que vem ampliando o trabalho e a vigilância sobre os professores, e contra as escolas, por exemplo, cívico-militares que vieram em seguida, que o governo tenta impor. Quer dizer, enquanto esses partidos reformistas ou da esquerda se negam a construir a luta com a independência de classes, dando uma resposta real aos problemas da classe, eles tendem a fortalecer a extrema-direita e se enfraquecerem eleitoralmente. A gente está vendo o resultado disso nas últimas eleições. Ô, Carlos, você falou da questão da POSP, acho que é até interessante em relação a... Porque eu fiz uma entrevista, né, com o Valdir, né, que foi uma das pessoas que, inclusive, rompeu, né, com o POR e fundou o PPRI, e o Valdir, né, passou uma visão, né, equivocada e eu diria até mentirosa, né, com todo respeito, afirmando que os partidos, né, da oposição, né, também votaram contra a greve, né, dos professores, né, inclusive na Assembleia da Praça da República, que eu estava lá, né, eu fiz a cobertura, né, do evento e eu vi que eles votaram, votaram, né. Essa postura do PPRI não atrapalha muito, né, a formação de uma frente revolucionária para poder oferecer uma alternativa para os trabalhadores? Então, eu também estava lá, eu estava em cima do caminhão quando vi, por exemplo, um dos militantes do PSOL fazer o uso de uma fala que quem faz é o governo. Por exemplo, os militantes do PSOL disse, ele é diretor da POSP. Peraí, desculpa, amigo, o PSOL não faz parte da oposição, não faz parte da oposição, faz parte da situação, estou falando da oposição. Tá, mas eu vou começar, posso falar do PSOL e depois eu entro falando de outro partido, como, por exemplo, o próprio PSTU que estava lá, né? Veja que o PSOL fez uso da fala para dizer que se houvesse a greve, os professores seriam demitidos, sobretudo professor categoria O.
Quer dizer, o pessoal hoje é parte dessa direção, junto com a articulação sindical, na qual, arrastado pela questão da frente ampla, está lá na base de apoio, né, está como parte da direção burocrática. E ali a ideia de falar para os professores que eles seriam demitidos é fazer aquilo que o governo faz, que é impor o terror. Quando a gente está em greve, o governo fala, vou demitir, vou retirar os salários, né, o terrorismo de Estado, né, e ali a gente viu parte da direção da POS fazer isso. Mas, por outro lado, os grupos que compunham ali a oposição combativa, e nós também rompemos com a oposição combativa, não fizeram, na assembleia anterior, na qual nós ficamos isolados, defendendo, junto com a LOI, a greve imediatamente. Essa defesa da greve naquele dia que eles fizeram foi uma defesa oportunista, porque eles foram nas bases e perceberam que havia uma insatisfação das bases com todos os problemas aqui colocados. E aí aquela defesa da greve era uma defesa completamente oportunista. Tanto é que nos próximos conselhos estaduais, esses mesmos grupos não defenderam mais a greve. Por exemplo, no último conselho estadual, a gente viu o PSTU, por exemplo, hoje atuam no grupo, a corrente sindical deles é o Reviravolta na Educação, defenderem um ato contra a privatização das escolas. A gente defende que haja assembleias e que nas assembleias a gente possa votar um calendário de mobilização capaz de fato derrotar a privatização, e não um ato no dia da privatização, porque assim agiu Bebel quando tivemos a reforma da Previdência, levando os professores para uma greve pipoca na frente da Lesp, quando a Lesp foi cercada pela tropa de choque e imposta a votação da reforma da Previdência. Depois foi assim com a nova carreira e depois foi assim também com a reforma administrativa. Quer dizer, então você vê que o PSTU acaba por ficar, vamos dizer assim, arrastado pela essa posição que a esquerda reformista traz aos movimentos, que é essa tentativa de impedir que os movimentos se levantem pelo campo da independência de classes e que possa, de fato, dar uma resposta concreta às suas necessidades. Então, a gente está vendo isso acontecer dentro da POSP também, né? Então, nesse sentido, a não defesa da greve, já na primeira assembleia, que eu não vou aqui lembrar a data em que ela acontece, né? E a defesa da greve naquele dia, de maneira bastante, como que eu vou dizer, de uma forma oportunista, acaba sendo um problema, sim, para a construção da luta, não só na POSP, né, em todos os lugares. Deixa eu ver se eu entendi, então, né, até mesmo, né, para não ser injusto, né, com vocês, né, porque tiveram duas assembleias, né, inclusive só não consegui ir, né, nessa última, mas a anterior e a de abril eu estava, né, presente, né. Você está falando da assembleia que ocorreu no final do mês de maio, né? Uhum. Ah, tá, entendi. Essa então, assembleia era importante, Guilherme, porque havia naquele momento a greve dos funcionários federais, havia naquele momento a greve do SIMPEM. Então, chamar a greve da POSP em unidade com essas outras greves seria uma forma de fortalecer a greve no município e seria uma forma de fortalecer, de alguma forma, assim, mais indiretamente, a greve dos federais. A gente viu que os professores entraram um mês depois e saíram um mês antes do que os funcionários das universidades federais. Quer dizer, ali, de alguma forma, a esquerda, né, a esquerda mais ao campo da esquerda mesmo, PSTU e demais correntes do PSOL, mas a esquerda, elas agiram pela quebra da unidade nacional de movimento grevista, né? A gente está vendo aí a greve do INSS, a gente viu greve nos setores federais, a gente viu greve em outros estados, né? Quer dizer, lutando contra uma mesma política. Que política é essa? Tanto nos estados quanto nos municípios e na União, a política do arcabouço fiscal. Essa política do arcabouço fiscal, ela compõe a essência do governo de frente ampla Lula-Alckmin, na qual tenta economizar 750 bilhões por ano
para garantir o parasitismo financeiro. Então, se de um lado existe a política da Frente Ampla, do arcabouço fiscal, que inclusive vai cortar verbas da educação, da saúde, das áreas essenciais aos explorados, né? Por outro lado, existe por parte da esquerda uma tentativa de sufocar os movimentos na perspectiva de proteger o governo de Frente Ampla Lula-Alckmin. E não é só as correntes como articulação sindical, as correntes do PSOL também têm atuado. E o PSTU também vem sendo arrastado por essa que eu diria que, se o PT funciona como um grande, vamos dizer assim, uma espécie de polo gravitacional, ele consegue arrastar quase todas as correntes de esquerdas para a sua própria política. E, ao meu ver, o PSTU e as outras correntes à esquerda não têm conseguido romper com essa força gravitacional que é o PT os arrastando a fazerem a defesa do governo burguês de Frente Ampla Lula-Alckmin. Então entendi. Inclusive, eu até peço desculpa por ter xingado o Valdir de mentiroso, porque achei que fosse a Assembleia de Abril. E, embora eu discordo da sua opinião, porque eu acho que eu estive presente na Assembleia, né, de março, né, de maio, que na verdade não foi nem uma Assembleia direito, porque não se votou nada. Embora eu discordo, né, de que havia clima para greve, também discordo aí da sua avaliação. Eu acho que quem foi responsável por ter minado o movimento foi a articulação e não o PSTU. Mas eu entendi o ponto, vocês estão falando de maio, né, e não não da Assembleia de Abril, da qual essas correntes votaram, né, a greve. Mas é que há uma conexão, né, de uma assembleia, como você disse, a burocracia, na verdade, manobrou para que não fosse uma assembleia, né, ela fez de tudo para impedir a própria organização do movimento, né, que há uma conexão desse movimento, não dá para analisar a última assembleia que votaria pela greve dos movimentos anteriores, a gente vinha numa construção da luta, nesse sentido. Não, mas aquela Assembleia estava tão esvaziada, Carlos. Aquele momento era de jogar a responsabilidade na articulação, né, por não ter construído a luta, mas aquele momento a luta já tinha ido para água abaixo já. Mas enfim, pelo menos é uma avaliação que eu tenho, né? Fomos seguir, que já fugiu um pouco, né? Fugiu um pouco do tema. Carlos, você falou aí das lutas. Eu acho que seria importante colocar também, né, que ao decorrer do processo eleitoral, né, e aí acho que é uma crítica válida para ser feita, ocorreu várias lutas, como dos servidores ambientais e também, como você falou aí, da greve do INSS. Como que você viu essas lutas nesse momento eleitoral e por que a esquerda não deu, né, um peso que deveria ter dado nessas batalhas? Então, a gente está vendo, né, que existe, como eu já disse, por parte da esquerda, uma tentativa não só de proteger o governo, mas uma tentativa de combater as tendências fascisantes nas urnas, né, nas eleições. E, diante disso, existe aí uma pressão imensa da extrema-direita que inclusive tem arrastado a esquerda, né? Então a gente tem uma tese que é a de que está acontecendo a direitização da própria esquerda. Quando a esquerda se nega a defender os explorados pelo campo da independência de classes, pelo método da ação direta, com as greves, com os piquetes e sua radicalização, ela, na verdade, vem fortalecer a extrema-direita. E é nesse sentido que a gente vê, por exemplo, a campanha do Boulos em São Paulo, refletindo com toda a força bandeiras da extrema-direita, e vice-versa. A gente está vendo também a própria direita
pegar bandeiras vamos dizer assim, da dita esquerda reformista, né? Essa coisa dos seus programas assistencialistas, né? E a gente vê o Boulos defendendo mais polícia na rua, né? Faz até a gente lembrar das campanhas de Maluf, né? Na época que o malufismo colocava essa ideia que hoje a extrema-direita pegou bastante, que é essa ideia de que a segurança tem relação com mais policiamento, tem relação com mais repressão da juventude negra, pobre, da periferia, né? Com mais controle aos movimentos sociais. Então, nesse sentido, quando a esquerda ela se nega a unificar esses movimentos nacionalmente, e quando ela incorpora para dentro do seu programa o próprio programa da esquerda, da direita ou da extrema-direita, ela, na verdade, vai cada vez mais se enfraquecer, né? E, para isso, ela tem que se mostrar perante a burguesia não como radical, né? Você não vê mais na campanha quase do Guilherme Boulos, ou mesmo do PT, as bandeiras essenciais, por melhores salários, pelo fim das contrarreformas da Previdência, pelo fim da contrarreforma trabalhista, pelo fim da privatização. Esses governos vão ter que continuar aplicando cada uma dessas medidas. A gente viu que o Lula ele tem só um discurso mais humanizado. A esquerda hoje tem um discurso de uma política de direita humanizada. Há uma diferença hoje entre o programa da direita e da esquerda reformista. E qual que é essa diferença? Numa defesa de bandeiras mais humanizadas, e não ir na raiz dos problemas, como eu já disse, das reformas, das contrarreformas, da questão da privatização, que é o que está mantendo a maioria dos explorados sobre condições cada vez mais precárias. A gente está vendo, por exemplo, que a privatização dos serviços públicos avançando, você vai diminuir a população o acesso a esses serviços. E isso, na verdade, vem fortalecer a extrema-direita, né, e as tendências fascisantes, vem fortalecer os partidos aí da esquerda, né. E aí, qual que é o problema nesse momento? O que falta nesse momento é uma direção, né, que seja capaz de aplicar as necessidades essenciais das massas, né, que seja capaz de aplicar uma política revolucionária que possa, de fato, a partir da independência de classes, dar uma resposta a cada um desses ataques, né? E aí a gente percebe que as massas elas vão sendo arrastadas por um programa que não é seu, né? Então a gente vê hoje as massas votando em candidatos que são a favor da privatização, que são a favor da retirada de direitos, né? A nosso ver, isso não significa que as massas estão se endireitizando, né? É que a ausência da luta de classes faz com que as massas sejam arrastadas. E aí, havendo uma direção que seja capaz de arrastar as massas para o campo da luta de classes com independência de classes, a gente vai ter aí, e aí a gente inclusive tem a condição de lutar pela estratégia de poder revolucionário, né, do proletariado em aliança com o campesinato, né. Então, enquanto a gente ficar arrastando as massas para o campo da política burguesa, da cada vez mais decadente democracia burguesa, na verdade, democracia essa que é cada vez mais caricata, e aí deixar claro que essa democracia burguesa, na verdade, ela é a ditadura da classe dominante, né, sobre a maioria oprimida, né? Então, é isso. Ô Carlos, você falou uma coisa interessante, né, de uma esquerda que está se direitando, né? E eu acho que é possível perceber isso bastante no PT, né? Como que o PT não dialoga com os servidores federais em greve e como também a questão do arcabouço fiscal. Analisando hoje, dá para afirmar que o PT está no campo da esquerda, não da esquerda revolucionária, mas de uma esquerda mais ampla? Então,
é que a gente tem que analisar, aí eu acredito, que a estrutura social do PT, né? Qual que é a base social do PT? Se a gente analisar a base social do PT, a base social do PT, ela é os movimentos sociais, o movimento do campo, o movimento das cidades, né? Então, analisando pela base social, o PT ainda pode ser visto, vamos dizer assim, como um partido de esquerda. Mas se a gente analisar o PT nesse seu, vamos dizer, acho que é quarto mandato, né? Depois do golpe contra Dilma, a gente está vendo que é um PT muito mais à direita, tendo que aplicar, como você já falou, como eu já disse, a política de arcabouço fiscal, né? Tendo que na verdade, manter as terceirizações, né? Em alguns casos até continuar as terceirização, visto que na Petrobras continua-se o processo de privatização, né? Então, nesse sentido, analisando pela base social, o PT ainda tem uma conexão, vamos dizer assim, com o que o coloca no campo da esquerda. Mas analisando as medidas do governo de Frente Ampla Lula-Alckmin, né, a gente vai ver que não que está havendo, portanto, essa direitização. Então, a gente tem uma esquerda que tem um discurso humanitário contra a questão trabalhista, contra a questão, por exemplo, do aquecimento global, um discurso humanitário contra, vamos dizer assim, na verdade, a favor das políticas assistencialistas, mas na prática, como a política econômica está amarrada no arcabouço fiscal, isso não passa de discurso do PT. Os explorados vão ficando cada vez mais reféns da terceirização, da privatização e da retirada das garantias das suas condições de vida. Isso é muito intenso, cada vez maior isso, né, sobre os explorados. E, Carlos, como fazer com que esse setor, né, que tem ilusão no PT e que coloca, né, o PT ainda no campo de uma esquerda mais ampla, como fazer com que esse setor rompa as ilusões nesse partido? Então, o problema que está colocado, né, ele reside na questão da crise de direção revolucionária, que o Trotsky deixa claro no programa de transição, né? E aí, tarefa da vanguarda buscar criar as oposições revolucionárias no interior dos movimentos, para tentar criar essa direção do movimento que seja capaz de arrastar as massas, de influenciar as massas por um programa que esteja pautado na independência de classes. Enquanto isso não acontecer, as ilusões no reformismo vão se manter, porque as ilusões no reformismo também as ilusões na democracia burguesa, cada vez mais caricata, cada vez mais rebaixada, porque o movimento de endireitização dos governos e da própria esquerda como um todo é um movimento internacional, né? E aí, nesse sentido, a gente vê, por exemplo, como que as esquerdas elas vêm atuando em relação à questão da luta contra o genocídio na Palestina. A gente vê que a esquerda ela vai deixando de lado a necessidade de construir a luta de fato contra o genocídio na Palestina, né, a necessidade de se levantar greves operárias capazes de bloquear o envio de armas, de bloquear a construção, a fabricação das próprias armas, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente está vendo o movimento contra o genocídio cada vez minguar, né? No momento em que as esquerdas disputavam as eleições, o movimento foi cada vez minguando nesse sentido, né? E nesse cenário, a gente tem, por exemplo, aí grupos da esquerda que defendem, por exemplo, a OTAN na questão da guerra contra a Rússia, né, da Rússia contra a Ucrânia. Enfim, então, ao meu ver, a ausência de um partido revolucionário que possa fincar raízes nas massas e construir uma direção que seja capaz de dar vazão às necessidades dos explorados, vai deixando essa ilusão no reformismo, essa ilusão da democracia burguesa, cada vez mais latentes. Mas conforme a luta de classes se erguer, e o conjunto desses ataques vai levantar as massas, conforme as massas se levantam, conforme a luta de classes se firmar,
vai haver um descolamento, portanto, dessas ilusões democráticas. Mas isso passa pela necessidade de se construir as oposições revolucionárias no interior dos próprios grupos, dos movimentos aí. Ô Valdir, Valdir não, o Carlos, né? Estou confundindo com o seu outro companheiro de partido. Eu vou falar uma coisa que eu falei para o Valdir, inclusive eu falo para você, né? Vendo a live, né, com o Valdir, eu achei que o PPRI é um partido bem sectário com outras organizações que estão no campo do classismo, no campo da independência de classe. Por mais que a gente critique essas organizações, os seus desvios, eu ainda considero no campo da independência de classe. Eu te pergunto o seguinte, o PPRI, que não tem, que eu imagino que não deva ter 10 pessoas no grupo, ou se tem um pouco mais do que isso, vai conseguir se colocar como uma alternativa para os trabalhadores, né? Vocês acham que vocês não estão queimando algumas etapas antes, né, em relação à projeção da própria organização? Então, eu penso que a questão não é de números, a questão é de um programa, né? Se a esquerda reformista, que cada vez está mais distante do marxismo, cada vez está mais distante das concepções de Lenin, de Trotsky, né? Se cada vez mais a gente ficar distante de um programa revolucionário, a gente vai tentar achar sempre subterfúgios para dar uma resposta às necessidades das massas em luta, né? A gente vai sempre buscar saídas que, na verdade, nos descola de um programa revolucionário e nos atrela a um programa reformista, a um programa de ilusões na política reformista, eleitoreira. Então, ao meu ver, não tem uma relação com o número, porque a luta do Lenin contra os mencheviques, né, ou mesmo antes disso, a luta do Lenin para construir o bolchevismo, ela começou minoritária, né? Ela começou atropelada com muita força pela pequena burguesia democratizante, pelo reformismo, pelas inúmeras correntes que tentavam colocá-los no campo de sectários, no campo de lunáticos, e, na verdade, conforme a luta de classes avançou, né, as famosas teses de Abril é um exemplo disso, como que a bandeira imediata de terra, paz e pão, que era uma defesa programática para a situação da Rússia, mostrou que as massas, quando se levantam, elas vão atrás de um programa revolucionário, elas vão atrás, se bem dirigidas, né, e aí a necessidade dessa direção revolucionária, né? Então a gente não compreende que o problema é com números, de sermos embrionário, acho que estamos numa condição embrionária, mais do que estávamos no partido anterior, né? Mas acho que a defesa do programa revolucionário, ele é essencial. Tá, mas o seguinte, uma coisa que eu não consigo entender, eu gostaria que você me explicasse. Para vocês, né, para a classe trabalhadora conhecer o programa de vocês, vocês precisam agitar o programa para a classe trabalhadora, correto? Sim. E a classe trabalhadora é mundial, né? É mundial, e no Brasil, né, tem classe trabalhadora em todos os cantos, né, do país, né? Como que uma organização embrionária consegue agitar o programa, né, de vocês para a classe trabalhadora, pelo menos no Brasil? Como que vocês conseguem fazer isso? Então, mais uma vez, nós estamos numa condição bastante embrionária, né? Nós não estamos aí na direção dos sindicatos, nós não estamos aí na direção dos movimentos, mas aonde a gente atua, a gente consegue, de maneira limitada, levar o nosso programa, a nossa bandeira, né? E mais uma vez, o que está faltando aí é a luta de classes avançar para que, de fato, as bandeiras que estejam ligadas à independência de classes possam penetrar nas massas. Então, a gente não sofre com essa, vamos dizer assim, essa ânsia,
de penetrar ao proletariado. Claro que isso é um problema, a necessidade de se penetrar ao proletariado para evitar a própria burocratização do partido, né? Mas isso não é uma tarefa que vai se dar da noite para o dia, né? A gente sabe que a própria construção do partido e seus quadros, ela é uma construção que vai demorar muito, muito tempo, né? Então, eu acho que o elementar é a defesa do programa revolucionário. O elementar é a análise marxista das condições que estão colocadas e das bandeiras que precisam ser colocadas. Eu acho que o elementar é isso. Conforme os explorados se levantarem e a gente conseguir colocar os explorados na compreensão concreta dos seus problemas, né? E isso não é uma tarefa, isso não é uma tarefa fácil da noite para o dia, mas ela se coloca. E estamos na busca da construção por onde a gente atua, com todas as nossas limitações. Certo. E, Carlos, uma coisa que eu queria dialogar com você, compartilhar, né? Eu, né, costumo acompanhar bastante os movimentos que lutam por regularização do bairro aqui na cidade de São José dos Campos, que é movimentos aí formados por trabalhadores, movimentos que muitas vezes trabalhadores que não têm nenhuma organização, não estão organizados em nenhum canto. E o que eu vejo é que a esquerda joseense, né, a esquerda, em diferentes modos, ela está bem ausente nesses bairros, né? Aí existe toda uma discussão. A esquerda precisa saber dialogar com o povo, a esquerda precisa, né, voltar a fazer trabalho de base. O que você pensa, né, de toda essa discussão aí que eu coloquei? Então, eu vou partir de uma situação que foi concreta, que eu acompanhei em 2017, né, quando havia a possibilidade lá, não, minto, foi as greves gerais foi em 2019, né? Havia ali uma luta, peraí, Michel Temer, o governo Michel Temer, só me localizando no tempo, o governo Michel Temer se deu com as contrarreformas em 2017, não é isso? Depois vem Bolsonaro, tá. Ali havia, por parte do Temer, um apelo através do poder midiático, da imprensa burguesa e do governo, para uma necessidade da reforma da Previdência. Eu me lembro que o governo colocava figuras que estavam tentando representar a população pobre da periferia, colocando a necessidade da reforma da Previdência. Bastou ali o início do movimento da greve geral, né, principalmente aquela que foi a maior, a primeira greve geral, para a gente conseguir mudar a opinião pública, mostrando para os explorados o que significava a reforma da Previdência, que era, na verdade, quase que praticamente o fim da aposentadoria, dada a quantidade de anos que precisava ter para se aposentar, que vai precisar ter para se aposentar, dada a quantidade do tempo de contribuição, muitos vão morrer antes de chegar à aposentadoria. Então, ali, a gente viu que viemos numa crescente do movimento de massas e conseguimos mudar a posição do governo, mostrando para as massas a necessidade de combater não só a reforma da Previdência, mas a trabalhista, né? Claro que houve ali toda uma traição das centrais de sindicatos que, na verdade, arrefeceram o movimento, colocaram as bandeiras de lado, arrefeceram o movimento, e os governos tiveram força, inclusive por conta dessa ideia de que a extrema-direita se combate nas eleições. Ali foi um problema colocado que continua até hoje. Assim, então, é real, é fato. Os movimentos, quando vão para essa ideia de que é preciso combater os governos e suas medidas na justiça burguesa ou nas eleições, né, a gente está vendo isso muito forte na PUS. Essa ideia de combater os problemas da categoria com ações judiciais isoladas ou apenas as eleições. Isso, de fato, afasta as esquerdas dos movimentos. Isso, na verdade, fortalece a propaganda
da extrema-direita contra os sindicatos e movimentos sociais no campo dos explorados, que vão ter essa visão, né, errônea de que o sindicato não é um espaço de luta, né? O que a gente sempre tenta mostrar para as massas é que é preciso separar o que é a direção do que é o aparelho, né? Então, se eu conseguir fazer essa separação, eu vou ver a importância que tem os sindicatos e os movimentos sociais. E aí, no momento da luta crescente, está colocado para os movimentos sociais, cada vez mais, penetrar as bases, chegar até os explorados, nas periferias, mas quando muitas vezes isso acontece, se não se dá a partir do campo da independência de classes. Isso tem se dado sempre nessa perspectiva de uma política eleitoreira, de uma política reformista, de uma política que, na verdade, acaba colaborando com os patrões, né, e a burguesia nesse sentido. Mas, conforme a luta de classes avançar, é preciso, então, haver essa direção dos movimentos que as arraste para o fim dessa ilusão da democracia burguesa, né? E falta mesmo essa penetração à luta na periferia. Certo. Você falou uma coisa que eu concordo bastante, né? Que a extrema-direita não vai ser derrotada por meio das eleições, né? Você pode se dizer que a esquerda de conciliação de classe está abrindo espaço, né, cada vez mais para a extrema-direita, com essa postura passiva que a esquerda majoritária tem? Sim, veja que o Haddad, quando disputou as eleições em São Paulo, para o governo do Estado, havia no programa do PT, por exemplo, a bandeira do aborto. E conforme houve toda uma pressão da própria extrema-direita em relação ao programa de governo de Haddad e das igrejas, o Haddad correu lá e escondeu a sua bandeira de que o aborto, por exemplo, é uma bandeira defendida pelo movimento feminista, de que a mulher decide sobre seu próprio corpo, sobre suas próprias questões, né? A gente vê agora, dentro das campanhas do PT, a gente não vê mais, por exemplo, o PT que se fez, por exemplo, na construção da luta de classes, né, que ali no pós-ditadura, ali o PT ainda tinha a defesa do salário mínimo, do aumento real do salário mínimo, da defesa do método grevista como forma de se chegar ao combate à política dos patrões e da burguesia, né? E conforme o PT se lança ao governo, o PT vai tendo que esconder essas bandeiras, vai tendo que, aos poucos, esconder o seu próprio programa. Conforme, agora a gente está na outra etapa, a gente está numa etapa em que a extrema-direita e toda a sua pressão vem arrastando mundialmente os partidos mais à esquerda a aplicarem as medidas de austeridades contra as massas. Eu vou lembrar aqui, em 2012, na Grécia, na crise que se abateu sobre a Grécia, por exemplo, a frente de esquerda, Tiriza, ela se lançou no poder e fez um manifesto e fez um plebiscito para consultar as massas se seria viável aplicar ou não as medidas de austeridades. As massas votaram que não queria que essas medidas fossem aplicadas. A frente de esquerda vai lá e aplica essas medidas. Então, a gente está vendo agora, nas eleições burguesas, né, guardadas as diferenças, seja a esquerda ou seja a extrema-direita, na verdade, os governos são obrigados a impor as políticas antinacionais e antiproletárias contra as massas. A gente está vendo na eleição dos Estados Unidos, a Kamala Harris tendo que radicalizar o seu discurso contra os imigrantes, né? Então veja que não é Trump que tem um discurso, somente Trump que está tendo um discurso radical contra os imigrantes. A Kamala Harris está tendo que assumir essas bandeiras. Então a pressão cada vez mais constante da extrema-direita sobre as esquerdas reformistas, sobre a própria direita, né, a gente chama de direita de punho de renda, digamos assim, né, ela vai, na verdade, arrastando a esquerda e a extrema-direita para o campo
desculpa, a esquerda e a direita para o campo da extrema-direita, a aplicar as medidas antinacionais e antipopulares da burguesia, né? E isso ao meu ver, uma forma de garantir o parasitismo financeiro, garantir aquilo que a burguesia precisa para o momento na sua crise econômica cada vez mais profunda, né? De 2008 para cá, a gente está vendo essa pressão cada vez mais ampla e mais forte sobre a direita e sobre a esquerda, né? De endireitizar os seus programas, né? De serem arrastados para a direitização, de serem arrastados a assumir as bandeiras da extrema-direita, né? Em cima disso que você falou, bastante interessante, pode-se dizer que a extrema-direita é uma expressão desse capitalismo hoje que nós vivemos degradado e em crise? Sim, conforme a crise do capitalismo avança, a gente viu a crise em 2008 e 2009, né? Barack Obama, por exemplo, encerrou o seu governo como um dos governos que bateu o recorde do lançamento de bombas em várias partes do mundo, né, mostrando a potência do imperialismo, mesmo no governo dito, vamos dizer assim, da direita, né, um governo da direita. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. A crise do capitalismo, ela é tão profunda, ela é cada vez mais profunda, que ela vai revitalizar a extrema-direita por toda a Europa, né? Na Itália, na Alemanha, né? Em vários países do mundo, a gente está vendo a extrema-direita se levantar e ocupar espaços no parlamento, né? Isso se deve ao elemento da crise econômica cada vez mais profunda, mas isso também se deve à política das direções dos movimentos que se negam a erguer as bases por uma independência de classe, porque se a gente tivesse os movimentos erguendo a luta pela independência de classes, mostrando os explorados, né, a necessidade de conquistar os seus direitos ou de impedir a retirada dos seus direitos pela radicalização da luta de classes, a gente não teria o crescimento da extrema-direita e, sobretudo, no campo dos explorados, né? Os explorados estariam compreendendo que pelas suas próprias mãos é que vai se dar a resolução dos seus problemas, né? E não pelas ilusões na democracia burguesa. Entendi, certo. E o Carlos, como que você analisa, né, um personagem que acabou se desgastando nessas eleições, mas que cumpriu um papel, quer dizer, cumpriu um papel importante não, mas que acabou, né, tendo o seu papel nessas eleições, que é o Pablo Marçal. Então, a gente vê que a degradação da própria política burguesa, né, ela leva a isso, né, a que os partidos da direita vão perdendo espaços para esses partidos da extrema-direita, e isso é tudo, a gente analisa que Pablo Marçal, assim como que o antecedeu aí o Bolsonaro, na verdade, é parte dessa extrema-direita que vem crescendo, né, na ausência da luta de classes, né, mas que Pablo Marçal é, na verdade, uma parte dessa extrema-direita que vai tentar, eu acho que talvez não vai parar em Pablo Marçal, né, talvez surjam outros personagens que vai tentar pegar para si o espólio político do Bolsonaro, né, que nesse momento está inelegível, mas eu acredito que isso tudo é parte da degradação da própria política burguesa, da degradação dessa democracia burguesa e, portanto, uma expressão cada vez mais profunda da crise do grande capital nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Certo. E, Carlos, continuando aqui a nossa conversa, né? Uma coisa que eu acho injusta, e aí não vou fazer muita distinção, né, das organizações de esquerda, né,
que foram privadas, né, disso, né, é das organizações que tiveram candidatos, né, no caso, né, PSTU, Unidade Popular e o PCO, não poderem participar do debate, né, político, né, nos debates aí da TV, né. Como que você vê isso, Carlos, nessa ausência dessas organizações de esquerda no que aconteceu aí no debate das TVs? Então, a gente sabe que a burguesia, ela controla toda a sua imprensa burguesa, né? Ela controla e ela faz com que basicamente os partidos mais ali que expressam a sua própria política tenham mais espaço, né? Mas há um problema de se negar o espaço a esses partidos, isso está claro. Porém, para nós que defendemos a política revolucionária, o problema é que esses partidos também, eles teriam que expressar o que diz o Lênin, né? Caso o Partido Revolucionário participe das eleições, porque existe inúmeras restrições para que a gente participe das eleições, ela precisa fazer das eleições o espaço de denúncia da própria democracia burguesa, né? Ela precisa fazer das eleições a tribuna para mostrar que a democracia burguesa é uma ditadura da classe burguesa contra os explorados. E, ao meu ver, esses partidos não têm feito isso, né? Agora, está claro que a negação do espaço para o PSTU, para todos esses grupos, é parte do controle que a burguesia faz sobre sua mídia, sobre a sua imprensa, e o que pode ser falado e o que não pode ser falado, né? Então, é nesse sentido que é preciso haver, sim, a defesa das liberdades democráticas, né? E que todos os partidos, todos os grupos tenham direito a se expressar, a expressar seus programas, né? De maneira ampla e clara. Então, isso é parte da própria legislação burguesa em restringir os espaços para a esquerda como um todo, né? Então, é um problema isso, precisa ser enfrentado, né? Mas só pode ser enfrentado para luta de classes. Ô, Carlos, uma curiosidade, né, que eu estava pensando aqui, conversando com alguns, né, jornalistas, cientistas políticos, né, historiadores, né, nessa hora de fazer o balanço, né, das eleições, uma coisa que foi colocada que o grande problema da esquerda seria o chamado identitarismo, né? Como que você vê essa questão, primeiramente, do identitarismo, e qual que deve ser a postura das organizações revolucionárias em relação a temas como, por exemplo, o direito das mulheres, os direitos dos LGBTs, o direito aí da população negra? Então, há um problema que é essa questão do identitarismo, que é de colocar, muitas vezes, uma divisão no movimento, né, na luta de classes. Está claro que se a gente luta por empregos, se a gente luta por salários, se a gente luta contra o capitalismo, está claro que essa luta tem que ser no campo da defesa mesmo contra o racismo, contra o feminicídio, contra a LGBTfobia, contra todas as formas de opressão. Agora, a gente vê que o identitarismo arrasta, vamos dizer assim, os movimentos para uma luta que acaba meio que se descolando das questões mais elementares, né? Porque, assim, a mulher pobre, preta, do morro, ela muitas vezes não está preocupada ainda com questões do cabelo, com questões identitárias. Ela está mais preocupada com o emprego, com levar comida para casa, com as suas condições de existência, do que com essas questões, vamos dizer assim, da própria estética da mulher negra, né? Então, há um problema que os movimentos não estão percebendo, é que a luta ou a defesa do identitarismo está descolando a luta
das questões mais elementares para questões que acabou virando uma bandeira da própria burguesia, né, da direita, nas eleições, né? E aí a gente tem, por exemplo, o movimento LGBT nos Estados Unidos, né? Conforme a burguesia garante, por exemplo, os direitos, depois de Stonewall, né? Vai garantir os direitos, o movimento vai se arrefecer, o movimento vai ser arrastados para posições mais à direita. A gente tem no Brasil, por exemplo, a questão da luta indígena. Conforme o governo passa a ordenar sobre a questão da demarcação, sobre a questão de colocar os indígenas como tutorados dos governos, né, ou da própria legislação burguesa, isso, na verdade, todas essas medidas são medidas para tentar conter a luta dos povos pelas suas terras, pelas suas condições de vida, né? E é o que se passa também hoje com o movimento negro, conforme os governos conseguem, de alguma forma, criar legislações, né, que possa, vamos dizer assim, garantir, ao nosso ver, direitos mínimos. Não nos opomos, claro, a nenhuma legislação do Estado burguês que busque diminuir a opressão sobre o negro, sobre a mulher, sobre o indígena, mas é preciso deixar claro que muitas dessas legislações não vão à raiz do problema, porque a opressão ao negro, na verdade, é parte da opressão, aliás, é a opressão de classe, né? Se eu achar que o racismo não é uma opressão de classe, eu vou estar, então, descolando a luta do racismo de questões mais elementares, como o direito ao emprego, ao salário, à moradia. A gente tem, por exemplo, aí passou-se 12, 13 anos, mais ou menos, do Estatuto de Igualdade Racial. Esse Estatuto de Igualdade Racial, feito lá no governo Lula, ele previa políticas de moradia, ele previa políticas de colocação do negro na universidade. E o governo Lula passou, e a gente viu que o negro, apesar do ProUni, apesar do FIES, apesar das cotas, a esmagadora maioria dos negros continuam distantes não só das universidades, mas da escola pública. Basta ver no ensino médio que os negros, eles continuam estudando menos que os brancos, né? Eles continuam se formando menos que os brancos. A questão habitacional, a gente continua a ver os negros morando nas favelas, em morros que deslizam, matam suas famílias inteiras. A gente teve aqui o caso de São Sebastião, que está para fazer 2 anos, em que a gente viu uma chuva gigantesca que rolou e matou ali 63 pessoas. Isso não é culpa do aquecimento global, isso é culpa de uma falta de política que possa, de fato, fazer com que os explorados tenham acesso à moradia, né? E ao meu ver, só para fechar mesmo, a questão identitária, ela, na verdade, acaba por atrasar mesmo o movimento. Não podemos dizer que não tem que haver luta contra o racismo, contra o feminicídio, mas enquanto essas lutas vêm se dando descoladas dos elementos centrais de salário, de emprego, de moradia, de garantia das condições de vida, a burguesia vai surfar por essa onda aí e cada vez mais vai, vamos dizer assim, sequestrar o movimento para si, né? Perfeito. E, Carlos, indo para a parte final aqui da nossa entrevista, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Faltou para a esquerda, né? Apresentar um projeto alternativo de sociedade em relação ao capitalismo? Precisa ver que esquerda que nós estamos falando, né? Se nós estamos falando da esquerda reformista, a esquerda reformista tem lá seu programa, né? E está sempre ligado a essas pautas identitárias que a gente acabou de falar, descolada das questões mais sentidas das massas, né? E a gente defende que os explorados possam buscar a sua própria alternativa de poder, pela via da revolução, né, através da Aliança Operária e Camponesa, né? Tá claro que isso não vai acontecer, tá claro que isso não vai acontecer agora.
mas essas bandeiras propagandísticas, o movimento está completamente abandonada pela esquerda reformista, né? E há uma necessidade, portanto, de se resgatar os clássicos da teoria marxista, para que a gente possa perceber e trazer para a própria esquerda o quanto ela está distante mesmo dessas bandeiras, que é da construção pela independência de classe, que é pela unidade dos movimentos sociais, né, e não cair nessa ideologia burguesa, identitária, né, não cair nessa ideologia burguesa de que a gente combate o fascismo nas eleições e não pela via da luta de classes, né, e cair nessa ilusão de que defendendo esse ou aquele governo, eu vou resolver os problemas mais sentidos. Nesse sentido, as eleições acabam se firmando como uma das maiores ilusões que a burguesia consegue jogar às massas, e a esquerda acaba indo junto, ampliando ou difundindo essa ilusão de que na eleição nós vamos conseguir eleger candidatos que vão dar conta de programas que dão conta das nossas necessidades. É por isso que nós defendemos de maneira clara o voto nulo programático, pela construção do partido revolucionário, né, proletário revolucionário internacionalista, que possa, de fato, erguer as massas pela alternativa de poder proletário revolucionário, né, que não o poder burguês que aí está, e que nas fases de decomposição do capitalismo nada tem a oferecer. Nenhum governo vai garantir para os pobres mais acesso à saúde, nenhum governo vai garantir para os explorados mais acesso à educação, nenhum governo nessa fase de crise vai garantir para os explorados um programa de aposentadoria que seja que permita que o trabalhador consiga se aposentar ainda sob condições de viver a vida de maneira minimamente digna. Nenhum desses governos vai garantir o acesso a boas habitações, né? Ou seja, o campo das eleições, na verdade, é o campo das ilusões burguesas, e é necessário apresentar alternativa de poder proletário, revolucionário para as massas. Por isso que a gente defende o voto nulo programático, pela construção do partido revolucionário. Essa vai ser uma postura adotada pela organização, né, em todas as cidades que tiver segundo turno, certo? Sim, com certeza. Perfeito. E o Carlos, né, última pergunta aqui. A gente sabe que, né, com essa crise do capitalismo, né, discutir algumas demandas sociais fica cada vez mais difícil, né? Porque parece que o capitalismo começa a fechar portas, aí não começa a aceitar algumas coisas mínimas, como demandas sociais, direitos e até mesmo programas mais assistenciais. Como que você vê isso e como que você vê essa esquerda que fica prometendo, né, um monte de coisas, né, quando for eleita, e que não consegue cumprir justamente por não entender, né, o atual estágio que o capitalismo se encontra? Eu acho que isso só denuncia, na verdade, o oportunismo das esquerdas, né? Só denuncia, na verdade, porque, assim, boa parte da esquerda tem uma leitura da decadência do capitalismo e das limitações da própria democracia burguesa e como ela vai cada vez mais caminhando por um buscar, inclusive, as tendências aí do fascismo, como ela vai caminhando para o fascismo mais, vamos dizer assim, mais pleno, né? Então, há um oportunismo por parte das esquerdas, porque elas sabem, né? A gente está vendo aí no caso de Brasília a questão não só do arcabouço fiscal, mas a questão do orçamento secreto que se mantém, né? Meia dúzia vamos dizer assim, de oligarquias nas grandes capitais controlam o orçamento. A gente compreende que de Brasília, passando pelos estados, chegando aos municípios, os orçamentos são controlados pelas quadrilhas, ou podemos chamar das oligarquias locais, que vão abocanhar boa parte das verbas. Então não vai chegar dinheiro para moradia, não vai chegar dinheiro para a escola, não vai chegar dinheiro para a universidade, né? Não vai chegar dinheiro em quantidade suficiente para os hospitais, né?
o que você vai ter são as quadrilhas controlando. E, nesse sentido, quando a esquerda se coloca a disputar o campo das eleições com essas mesmas promessas que a direita e a extrema-direita coloca, elas, na verdade, estão prestando um péssimo serviço à luta revolucionária. Né? Ela está deixando as massas cada vez mais distantes de compreender a crise do capital e qual a resposta que deve ser dada, claro que no campo da luta de classes, com a independência de classes, para as massas nesse momento. Né? Então, a gente vê que as esquerdas prestam um desserviços à luta revolucionária, à luta do proletariado mundialmente, historicamente já colocada como um todo, né? E esse é o problema geral da crise de direção. Né? Nenhum governo vai ser capaz de resolver o problema da fome, o problema do aquecimento global, o problema, inúmeros os problemas que vão se colocar cada vez de maneira mais profunda, né? E aí é necessário propagandear a luta revolucionária, a teoria revolucionária como forma de se chegar ao fim do capitalismo, a construção do movimento, né, de que maneira podemos organizar os movimentos para combater esse capitalismo cada vez mais decadente e mortífero às massas, né? Perfeito, então, Carlos, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação. Gostei bastante aqui do nosso papo e passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. É isso, Guilherme. Eu quero agradecer o espaço aqui para que a gente, né, possa discutir, analisar os problemas da eleição, as limitações da esquerda, esse processo de direitização que se passa mundialmente se reflete no Brasil, né? Como a gente vai ter agora as prefeituras cada vez mais na mão dos partidos ligados à direita e à extrema-direita, que são base do governo, que também aplica as medidas do grande capital. Acho que é fundamental discutirmos sobre isso, fundamental discutirmos sobre a luta de classes, sobre a necessidade da independência de classes, e denunciar o papel das esquerdas reformistas que se lançam nas eleições, se utilizando de um discurso muitas vezes muito próximo do discurso da direita, e de programas que, dada a pressão da extrema-direita, vai cada vez mais soldando essa esquerda reformista à extrema-direita. É isso, muito obrigado pelo espaço, estamos aí sempre para propagandear as ideias do proletariado e a necessidade da revolução. Perfeito, então, Carlos, então mais uma vez aqui agradecendo a você, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que quem não foi inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Kawaii. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385 007 02800, um CPF. Lembrando aqui para todo mundo, né, reforçando que em novembro, se eu não me engano, dia 16 a 18, ou 17 a 18, vai ter as manifestações contrário ao G20. E a gente do Mesa de Debates quer estar lá, né, para poder fazer a nossa cobertura, né, e, né, trazer aqui para vocês, né, tudo que ocorrer lá no Rio de Janeiro. Mas para isso a gente precisa contar com o seu apoio, né, financeiro. Então, quem puder contribuir, contribua. Qualquer quantia aí para a gente ajuda bastante. Pode falar, Carlos? Só um recadinho, aqui em São Sebastião vai haver, no dia 19 também, organizado pelo Fórum de Sindicatos e Movimentos Sociais do Litoral Norte, junto com o MAB, né, que é o movimento de moradia, né, e o movimento dos alagados, enfim, um ato que vai refletir sobre a questão do genocídio na Palestina e sobre as medidas de violências que foram colocadas sobre os militantes no Grito dos Excluídos, né? Nós fizemos o Grito dos Excluídos aqui no litoral,
e houve uma repressão por parte da polícia, da Guarda Municipal, da Prefeitura, com a apreensão de 2 militantes. Então, a gente vai ter um ato também que vai discutir sobre essa questão da violência ao grito dos excluídos, né? Dia 19 aqui, vai acontecer em São Sebastião, às 14 horas, na Praça do Corinthians. Então, perfeito, então. Então, mais uma vez aqui, agradecendo a todo mundo, e até a próxima. Fui.